boa noite. Eu sou o Silas Carvalho, sou professor, sou coordenador aqui do Polo da Unicel Lajeado. Este curso... Perdão, vocês estão me ouvindo? Então, né? Ah, tá. Esse curso é realizado em parceria pelos polos... Sim, estamos ouvindo. Água Azul, Aricanduva, obrigado. Azul da Cor do Mar, Formosa, Inácio Monteiro, Jambeiro, Lajeado, Quinta do Sol, Rosa da China, São Carlos, São Mateus, Ticoatira e Três Pontes. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas, inicialmente para os inscritos no curso e posteriormente para o público geral das nossas redes sociais. Também informamos que essa é uma ação voluntária entre os polos citados, onde todos os professores do cursinho são voluntários e eles estão cientes. Todas as aulas vocês irão preencher a lista de presença, o qual colocaremos aqui no link, no chat, o link e no nosso grupo no WhatsApp durante a aula, pois iremos disponibilizar a vaga das pessoas que não participarem nas primeiras aulas. As câmeras ficarão fechadas, tenham atenção com relação aos microfones para abrirem somente quando forem interagir. Não vou viajar agora não, tá bom? Quem sabe nas férias está chegando, né? Se Deus quiser. Bom, dúvidas podem levantar a mão, queremos chamar e habilitar o microfone e ir perguntando para a professora. Tudo bem? Outras dúvidas podem pôr no chat que iremos respondendo. A professora Rose, ela dispensa apresentações, né? É a melhor professora do Brasil e do mundo em literaturas e língua portuguesa. Foi professora de tudo quanto é pessoas que vocês imaginarem, das mais desconhecidas às mais famosas, tá bom? E ela é coordenadora do famoso CEL Inácio Monteiro. Rose, com você. Nossa, adorei a apresentação, Silas. Muito obrigada. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Desculpa, pessoal, é que o Nossa. tempo não dá. O currículo dela é muito extenso, não é um A, mini currículo igual o meu. Então, ela dispensa apresentações. Vocês sabem que ela é top. Vai lá, Rose. a gente tenta, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês, né, a respeito de hoje, né? Já começamos estamos terminando a sexta-feira 13 com sorte, né? Hoje ficou o zum, 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 né, em todo o Brasil sobre a sexta-feira 13. E eu recomendo a vocês que a nossa sexta-feira 13 é uma sexta-feira de sorte, tá? Para começar, lembram-se que eu havia dito que sempre eu começo uma aula fazendo alguma coisa assim, né? Hoje eu trouxe para vocês uma dica de leitura, porque eu venho acompanhando aí vocês no curso e pensei, né? Porque vocês estão vendo literatura, tal, né? E a literatura ela abrange muita coisa, inclusive a literatura popular, né? Que a literatura popular brasileira, a gente tem aí, ó, eu trouxe para vocês o Leandro Gomes de Barros, tá? Ele nasceu dia 19 de novembro de 1865. E ele foi considerado pelo Carlos Drummond de Andrade o príncipe, o príncipe dos poetas, tá? E assim, a visibilidade, né, o que se dá é popular. Por quê? Existiu sempre um movimento na literatura e também na arte de ser elitista, né? E ficar selecionando o que é bom, o que é ruim, né? E o que é do povo é sempre colocado como popular, né? Naquele viés de inferioridade, coisa que não é, né? Nós devemos valorizar muito
a nossa produção, né? A nossa língua portuguesa. E o Leandro Gomes de Barros, ele é paraibano, né? Ele foi paraibano, né? E representou muito bem aí a literatura, principalmente no Nordeste, porque ele é o rei do cordel, né? E assim, por que eu trouxe isso? Porque eu quis compartilhar com vocês que as minhas primeiras leituras como uma cidadã, né? Quando eu comecei a ter contato com a língua escrita, foi através dos cordéis, porque a minha avó, ela colecionava, né, os livrinhos de cordéis, de cordel, e ela trouxe lá do Nordeste e virou assim patrimônio da família, né? Eu fiquei com a herança dela, eu tenho um monte. Tá lá tudo velhinho assim, ó, um monte. E são assim histórias, um tipo de poesia, né, que é popular, traz também muita coisa assim do linguajar regional e a gente não deve desconsiderar, tá? E esse poema aqui é sobre o mal e o sofrimento. Aí ele coloca lá: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Eu espero que vocês gostem. Esse poema assim traz muita reflexão, né? Porque essa pergunta aí todo mundo já se fez na vida, né? Por que que tem uns que parece que a vida é bem mais fácil, para outros não, né? E aí ele está falando, né? Que se ele conversasse com Deus, ele iria perguntar. Né? Acho que todo mundo gostaria, né, de perguntar isso. Né? Mas é assim, nós temos que pensar que cada um tem um propósito e que até mesmo quando a gente chora, as lágrimas elas vão se tornar coisas boas, porque lá na frente a gente entende, né, o porquê que a gente passou por aquilo e por que que foi tão difícil, né? A gente tem que acreditar nisso, gente. Então, assim, eu tô vendo hoje, assim, todo mundo tá, nossa, todo mundo tá maluquete aí, né? Ai, porque eu vou lá para Santana, ai, porque eu vou lá para Moca, eu vou lá não sei para onde, ai, por que que me colocaram lá pro, né, para as bandas lá não sei da onde. Gente, teve pessoas que vieram aqui presencialmente, né, me questionar, porque, horas, eu escolhi aqui, por que que eu vou ter que fazer a prova do outro lado da cidade? Aí, é assim, gente, existe um sistema, né? Esse sistema se chama VUNESP, e ela organiza os locais de acordo com os contratos que ela tem, né? Por exemplo, prefere as universidades, que são grandes, que vão comportar muita gente. Então, infelizmente, vocês vão ter que fazer mais esse sacrifício, tá? E que não seja um fator que impossibilite você de fazer a prova, tá? Bem, agora vamos voltar. Fica a dica aí de leitura, gente. Vamos ler coisas mais populares também, né? Comecem assim, esquentando. E hoje eu pergunto, a pergunta de 1 milhão é: o que que eu preciso para o dia 22 de maio? Será um domingo? Tomara que esteja ensolarado, que não esteja chovendo, né?
porque quando chove em São Paulo as coisas ficam mais difíceis. Tomara que seja um dia ensolarado. O que vocês precisam? Ó, o que eu preciso para o dia 22? Aqui, ó, eu quero que vocês vão lá no link do Padlet e coloquem aqui o que vocês precisam. Precisa de quê? Eu vou colocar a primeira palavra. Primeiro de tudo, a gente precisa de fé. Estou esperando vocês responderem, gente. Disposição. Nossa, disposição. Fé, disposição. Gostei, vou colocar aqui. Porque de repente, né? A pessoa acorda com preguiça. Eu já ouvi gente que veio aqui no céu falar. Fiz a inscrição para a pessoa, tudo. E depois veio na segunda-feira e falou: ai, não foi. Eu acordei com sono, com preguiça. Tava frio. Eu falei: ah, então. Anônimo. Não precisa de nada. Brincadeira. E essa tá firme, hein? Não precisa de nada, já tem tudo. Ó, é isso mesmo. Tem que pensar nisso. Foco e preparação. Preparação, vocês estão correndo atrás aqui. Ok. Belezinha. Ai, precisamos de dicas de redação e informações em geral sobre a prova. Vamos logo para essa aula, Rose. À disposição. Tá bom. Vou falar para vocês que vocês precisam de ao menos uma caneta preta que escreva, que seja esferográfica, que dá para ver a tinta, não pode ser caneta que pode conter alguma cola dentro, tá? Seu documento de identificação, né? RG, qualquer documento com foto. Saber o trajeto do local da sua prova, já ter em mente, já fazer um plano de como você vai chegar. Acordar ser assim, né? Acordar num horário bom para que você esteja lá 1 hora, né? E prestar atenção aí nas coisas, né? Levar um chocolatezinho, porque assim, no meio da prova, você dá um presente pro seu cérebro, tá? Porque quando a gente está fazendo uma prova, a gente está consumindo muita energia. Embora que a gente esteja sentado, mas é uma energia muito forte que a gente gasta quando a gente estuda, quando a gente faz uma prova, tá? Então, leva um chocolatezinho para dar um presentinho pro seu cérebro, porque o chocolate, ele cria muita coisa boa, né? Química no nosso organismo, e ele ativa mais os neurônios, tá bem? A água, né? E fé em Deus, tá bom? Agora vamos para a aula. Ai, tô pensando que eu tô sozinha, ninguém fala. Bora. Não, Rose, você não está sozinha, Rose. Estamos todos aqui. Então tá, aí sim, vamos lá. Bom, vocês veem a tela? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Sim. O que a prova espera do aluno candidato para a redação? Espera-se um texto autoral. O que é, Rose, um texto autoral? Um texto autoral é da sua autoria. Você é o autor. Você não vai usar texto de ninguém. Você vai criar o texto na hora, tá? Você vai colocar em xeque todas as suas competências para fazer esse texto autoral, que é da sua autoria. Ai, Rose, mas eu não sou muito bom de redação, tal. Calma, tudo é prática, tá? Como que a pessoa aprende a andar de bike, de bicicleta? Andando. Então, como que eu aprendo a fazer uma redação? Escrevendo, tá? Então, ó, vou dar um puxãozinho de orelha. Eu vi aí no grupo aí que vocês estão articulando, né? Tentando fazer e tal. Isso mesmo, porque é só
quando você pega o lápis, aí a caneta e o papel e vai escrevendo que você vai estar praticando, né, essa redação. Tá? Então, vamos lá. Na prova de redação, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Nós já falamos aqui em outras aulas que em prosa significa o quê? Que não é poema. Pode ser alguma, vai fazer poema lá não, hein? É em prosa, tá? Parágrafo, letra maiúscula, e vai discorrendo o texto linearmente, tá? Não tem negócio de poema não, de versos não, ok? Aí tem gente no lobby aí, gente. De acordo com a norma da língua portuguesa padrão. Gente, eu posso colocar gíria? Evitem, por favor, tá? Jargões, assim, do, do nosso linguajar cotidiano, acho que não é bom, sabe por quê? Essa linguagem que a gente tem, assim, de ficar falando na gíria, falar essas manias que a gente tem de falar, a gente utiliza na fala e quando a gente está na frente da pessoa, junto com a pessoa. Imagina, a pessoa que vai estar lá na banca de correção da redação, ela não te conhece, você entendeu? Ela não tem intimidade com você, nem você com ela, então você tem que usar a norma padrão da língua portuguesa, tá? E ser o mais claro e objetivo, evitar ficar colocando essas coisas, tá bom? Abreviações também não, porque é a norma padrão, tem que escrever direitinho, tá? Aí, olha só, a partir da leitura e da compreensão dos textos auxiliares. Então, é sempre assim, ó, na prova passada, o que aconteceu? A VUNESP, tá? Porque a gente não fala que é a Univesp, tá? A gente fala que é a VUNESP, porque quem fica responsável pela prova é a VUNESP, tá? O que acontece? A VUNESP, ela coloca 3 tipos de textos, que são o quê? Textos auxiliares. Para explorar, assim, dar a ideia para vocês do tema que ela está querendo, né? Então, ela dá 3 textos auxiliares para vocês lerem. Vai servir de um referencial, tá? Para ampliar a sua ideia. Ah, Rosa, eu posso usar um pedaço do texto? Eu posso citar o texto? Negativo. Não. Tá? Você pode até falar o que está escrito lá, mas em paráfrase. O que é uma paráfrase? É falar a mesma coisa, só que com outras palavras, com as suas palavras, tá? Com a sua autoria, não com a autoria de quem já escreveu. Deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual. Então, tem que ser um texto bem articulado. Tá, bora lá. Outra coisa, assim, que é importantíssimo nessa redação. Posicionamento. Tá? Posicionamento do tema. Ó, a universidade, ela não quer o aluno que fique em cima do muro. Você tem que saber, ou você é a favor ou você é contra. Você não pode ficar em cima do muro. Ah, não sei. Ah, uma hora você fala uma coisa, mas também tem isso. Ah, é bom. Ah, mas de repente, não. Ou é ou não é. Né? Nessa redação, você vai ter que saber se você é a favor ou contra e expor o seu ponto de vista. Tá? E defender. Você tem que se defender até o final. Né? Então, vamos lá. Você pode usar a exposição de fatos, opiniões, e é imprescindível o posicionamento.
tá? E a defesa clara do seu ponto de vista. Aí eu trouxe um recorte aqui, ó, da internet, né? No Instagram. Não sei se vocês conseguem ver. Eu já não consigo. Olha lá, o Quebrando o Tabu, ó, colocou lá, né? A cultura do cancelamento precisa ser cancelada. Aí fez a repostagem de uma pessoa chamada Eric. A cultura do cancelamento precisa ser cancelada para ontem. Se não dermos a chance de quem errou se redimir, pelo que estamos lutando? Por um mundo melhor ou para ver quem está mais certo ou quem é mais desconstruído? Tá, isso aqui não é uma redação, né? Porque a gente tem que considerar que na internet não tem redação, mas é um parágrafo. Essa pessoa, o Eric, ele demonstrou um posicionamento? Hello? Sim, Sim. Ele é contra ou a favor? ele é contra a cultura do cancelamento. Isso, ele é contra, né? Porque ele está falando que tem que ser cancelada a cultura do cancelamento. Né? Aí aqui, já para começo de conversa, vou ainda continuar nesse post aqui. Ó. A gente tem que evitar o quê? Ficar repetindo a mesma coisa. Ó. A cultura do cancelamento precisa ser cancelada. Para ontem, né? Tá. Aí, ó, tem abreviação, ó, que não pode, tá bom? Só que tem uma coisa bacana aqui, ó, que a gente já tem que já ir prevendo aqui, ó. E quando a gente defende um ponto de vista, a gente, em nenhum momento aqui, ele falou que ele é contra, ele colocou eu sou contra a cultura do cancelamento. Ele fez assim? Não, né? Vocês viram que ele usou uma linguagem clara, objetiva e impessoal. É isso, essa é a ideia. Tem que ser impessoal, tá? Você tem que falar do assunto como se fosse assim. Quando eu vou defender um ponto de vista, eu parto do pressuposto que nós entendemos assim, tá? Que todo mundo pensa assim. Não é só eu não vou colocar o eu, tá? Então vamos lá. Olha lá, eu peguei um recorte de uma redação que dá para a gente estar vendo aí algumas coisas, tá? O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos. Aqui, ó, precisava do que, gente? Esse X? Vírgula. Isso. Usa um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos. Ponto final. Ó, ponto final. Isso aqui é a letra maiúscula, gente? Não. Tá errado. Com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Então, ó, vamos supor que aqui seja a introdução que a pessoa está fazendo. Vocês percebem que qual que é a tese que qual que é a ideia que ela quer defender aí nesse texto? E que a internet é um bom ambiente? Isso, ela falou isso mesmo. Ótimo, adorei o que você falou. Nesse primeiro parágrafo, ela disse que é simplesmente de amor. Quando você coloca assim, simplesmente de amor, não é mais nada, é só isso, tá? Aí, vejamos, vamos lá para o outro parágrafo.
tem em suas mãos as redes sociais, na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente, as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos. Mas nem tudo é bom. Ó, ela aqui, até aqui, ó. Até o mas aqui, ela defendeu, não foi, gente? Ela Sim, defendeu até o mas, ela defendeu a primeira ideia. Agora ela já vai falar o quê? ela se contradizeu aí. Contradisse, na verdade. Isso, ela se contradisse. Muito bem. E isso vocês não vão fazer. Vocês estão tendo essa aula e vão ter a aula amanhã com o professor Marcelo, tá? Resolve. Quando você lê os textos lá, tal, já faz tipo um rascunho assim ao lado assim, ó. Já vai escrevendo assim as coisas que você concorda, tal, entendeu? Que você discorda. E aí você fala assim, o que eu vou defender? Porque geralmente a gente tem que defender e tem que aplicar também aqui na redação da VUNESP, ela não vai exigir, né, uma resolução do problema no Enem. Mas, quando você vai concluir, geralmente você aponta, né? Você aponta. Se não for uma solução, mas você aponta com clareza o porquê que você defende essa tese. Então, acaba sendo também uma resolução do problema lá na conclusão, né? Então, se você se contradiz, como você vai terminar, né? Vamos lá. Mas nem tudo é bom. Oh, my God. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. What? Gente, aí que ferrou, porque primeiro, ela poderia colocar que apesar de algumas pessoas se iludirem ou de utilizarem de má fé a internet, apesar, né, de ter alguns pontos, né, que as pessoas encaram como de forma negativa, né, apesar disso, né, mesmo assim, aí olha só, ela poderia retomar, né? Mesmo assim, a internet ainda é uma forma de tecnologia que nos trouxe muito avanço, principalmente nas comunicações, né? E hoje em dia a gente tem assim, o mundo está interativo por conta da internet. Ótimo. Agora, ela foi falar de quê? Ilusões de liberdade de si mesmo. O que significa isso? Não explicou. Ocasionando um grande problema. Que problema que é esse? Me deixou curiosa. Em grande proporção. Nossa, vocês estão vendo que faltou argumentos, faltou liga nesse texto. Vocês não vão fazer um texto assim, tá? Bora lá para frente. Vamos ver o que é o gênero dissertativo argumentativo. Então, veja só, olha lá, avalia-se também o tipo de interlocução construída. Essas coisas assim que eu retirei foi do edital, tá, gente? A gente está trabalhando em cima do edital, em cima de prova, porque não dá tempo de ficar assim, ó, né, explicando tudo, porque a gente está aí, né? A prova está batendo na porta. Por se tratar de ser dissertação argumentativa, a gente tem que ser objetivo. Então, ó, nunca utilizar o eu acho, eu acredito, eu penso. Ai, Rose, e se eu tirar o eu coloco assim, acredito?
É só um sujeito oculto, querido. Não vai fazer isso, tá? Porque continua com a interlocução da primeira pessoa. Então, você não vai... Lembra lá que você estava na quinta série, na sexta série? Tudo que a professora colocava, você colocava assim, eu acho, você e eu, todo mundo, né? Que a gente não tinha ainda essa coisa. Então, a gente colocava assim, eu acho que não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Quantas redações eu corrigi assim? Normal. Só que a gente cresceu agora, a gente vai fazer uma redação de vestibular, né? Todo mundo está depositando suas fichas nessa prova, né? Nessa aprovação. E, assim, você não pode mais se comunicar assim. Eu acho, eu acredito, eu penso. Legal. Ó, você vai estar falando o que você acredita, o que você pensa e o que você acha. Só que você não vai utilizar essa forma de interlocução, tá bom? Não pode usar pronomes assim, essa pessoa, da primeira pessoa. Por quê? Ai, Rose, e se eu, olha lá, se eu usar o ele, o ela também e tal, aqui, ó, o uso da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa do singular e do plural também, ó, vai ser penalizado. O que é penalizado, Rose? A sua redação vai perder pontos. Você não vai fazer a sua prova assim, tá bom? Usar a linguagem na terceira pessoa. Ele ou eles, tá? Então, ó, veja só. Ai, eu falei besteira aqui, ó. Aqui você vai ser penalizado, né? Aqui você vai usar o quê, ó? Sendo assim, o uso da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa, tá? Aqui. Eu, tu, ele ou ela, tá? Por quê? A gente vai fazer uma linguagem impessoal. Nós vamos usar o quê? A terceira pessoa, tá bem? E aí, ai meu Deus do céu. Aqui, a terceira pessoa. Posso, Rose, utilizar um pronome da terceira pessoa indefinido? Pode. Substantivo? Posso. Ai, Rose, eu posso usar assim, ó, o autor, o leitor, pessoas, alunos. Tá. Se você fizer a citação de um livro, você vai poder usar o autor do livro tal, né? Porque você leu, você vai ter propriedade para falar, tá? O leitor, se você estiver falando de alguma coisa sobre leitura. Pessoas, alunos, estudantes, professores, mulheres, homens, e também no singular, crianças, pesquisadores, cientistas, autores, especialistas, tá? Assim a gente pode fazer esse uso. Por quê? Nós vamos estar fazendo o quê? Utilizando a linguagem impessoal, ok? E é muito comum também, e quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão utilizar sempre isso na escrita acadêmica, tá bem? A prova de redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Tema. Lembra lá que eu falei que vai ter texto, pode ter charge, né, tirinhas, pode ser texto expositivo, pode ser notícia, tal, para inspirar vocês no tema, tá? E aí, você não pode fugir do tema, certo? A gente não pode, por exemplo, começar falando de uma coisa e atravessar em hipótese alguma, porque é zero, se fugir do, do, do tema. Aí é zero, vai zerar, ó, zero recebendo zero. Então, assim, tem que seguir o tema,
Tá falando sobre internet? Tem que começar falando sobre internet, desenvolver sobre a internet e terminar falando sobre a internet, tá? Tem que tomar cuidado para não fugir, tá? Porque a fuga, mas assim, a fuga completa, né? Por exemplo, começar falando sobre internet e terminar falando sobre violência da mulher. Aí já não dá, tá? Que você tem que resgatar lá o tema principal, tá bem? O título, hoje vocês ficaram perguntando lá conversando, né? Que vocês estavam conversando. O Matheus falou, não é necessário tema. Não é necessário tema. O que você falou, Matheus? Ah, eu não estou ouvindo. O que o Matheus falou, gente? Professor, eu acho que ele quis dizer título, né? Que não é necessário colocar o título na redação. Que, sim, né, que no isso. caso, no edital ali consta, né, que não seria necessário, Não vai ser na verdade, não vai ser contado como linha, né? Mas se a pessoa quiser colocar, de repente pode colocar. Você pode pôr, se você quiser, né? Porque tem gente que não faz redação sem título, né? Fica a seu critério, mas não vai ser computado nas linhas do corpo do texto. A redação é só o corpo do texto, tá? Aí, por exemplo, esse assunto eu não conheço muito, Rose, então eu vou colocar o título e vou pular umas 4 linhas para começar a minha redação. Não vai contar nem o título e nem as linhas que você pulou, tá, gente? Então, por isso que eles desconsideram, né, da nota o título, porque tinha antigamente as pessoas, eu já corrigi redação de Enem, e aí o aluno colocava o título em cima assim, pulava aquele monte de linha para começar a redação, né? Então, assim, considera-se apenas as linhas de corpo do texto, tá? Então, o título, só se você quiser, fica na sua opção, tá bem? Vamos lá. Sobre estrutura. Veja só, no gênero de dissertativo argumentativo, esse gênero ele é um gênero que considera muito o quê? A coesão, né? A coerência das ideias, né? Você não pode fugir dessa estrutura, tá? E assim, como que é, Rose, a estrutura do texto dissertativo argumentativo? É introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura. Tá? Para uma boa redação, essa é a estrutura. Então, você tem que começar introduzindo a sua ideia, a sua tese, desenvolve com argumentos e conclui, certo? Olha lá, observa-se que o candidato sustenta sua tese em termos argumentativos e como essa argumentação está organizada. Então, a gente vai considerar essa macroestrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que a gente está falando de macroestrutura? Porque macroestrutura é a estrutura maior, porque existe a microestrutura, porque dentro da introdução tem a introdução da tese, e aí no desenvolvimento tem argumento 1, argumento 2, argumento 3, e assim vai, né? Então, mas vocês coloquem aí dentro da cachola, introdução, que é onde eu vou começar a expor o que eu penso a respeito disso. No desenvolvimento, eu vou colocar os meus argumentos que eu tenho para sustentar o que eu falei no começo, e a conclusão, eu vou reforçar o que já foi tudo dito. Eu continuo
E eu fecho com chave de ouro, tipo, sabe aquele lacre que a gente fala, né? Ah, lacrou. Aí, na conclusão, é um lacre. Você tem que, tipo assim, eu falei, tá falado, e todo, assim, tudo bem, você pode ter a sua opinião, mas a minha tá fechada aqui, ó, os meus argumentos. A gente pode até discutir, mas se eu falei que é pedra, tá bom? Vamos lá. Texto dissertativo argumentativo. Olha lá, introdução. Como é que você vai começar? Vai abordar o tema? Você já vai colocar, ó, se é contra ou a favor. Rosa, eu vou colocar se é contra ou a favor, eu vou colocar assim, eu sou contra, eu sou a favor? Não, lembra lá que eu falei que não, você está falando como se você estivesse representando assim a humanidade, entendeu? É a sua opinião, mas você vai usar uma linguagem, tá? Que assim, você está representando um monte de gente que, que pensa da mesma forma que você, tá bom? Lá no desenvolvimento, pensar quais são os argumentos que poderão sustentar a sua tese. E vamos pensar em tese. Tese é o quê? É a sua ideia principal, tá? O que você pensa a respeito. Aí pode ser quantos argumentos? Aí você vê, né? Porque, assim, às vezes, dependendo do assunto, a gente tem bastante argumento. Às vezes a gente não tem, né? Porque nos argumentos a gente vai usar citações de filme que assistiu, de coisas que a gente viu que aconteceu, que foram fatos, né? Na humanidade, na mídia, né? Nos jornais, tal, pesquisas da ciência, coisas assim. Ai, Rose, e se eu não lembrar de muito argumento? Calma, calma, calma. Vamos lá, conclusão. E fechar qualquer dúvida. Veja lá que eu falei, é o lacre. Retomar a sua posição inicial, utilizando uma última fala final. Então, assim, ó, é isso mesmo, gente. Está comprovado que, por exemplo, fumar faz mal e devemos ensinar para, né, para as novas gerações que as pessoas precisam deixar de fumar, né? A mídia deveria expor mais problemas. Você entendeu? Essas coisas. Vamos lá. No gênero. Professora, rapidinho, queria fazer Pode uma falar, pergunta. pode perguntar. Professora, é o seguinte, eu estava acompanhando o edital da Univesp e tem uns vídeos, né, em relação, né, para estar averiguando sobre como funciona a redação na Univesp. E eu estava em dúvida em relação se a redação da Univesp tem alguma semelhança, se é igual que a da Enem, né? Porque o da Enem, além de você já lidar, né, elaborar a estrutura, né, de uma redação, você tem que dar uma proposta, né, uma solução da causa, né? No caso da Univesp, precisa dar uma solução ou só faz a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão? Como é seu nome? Eugênio. Eugênio? Então, Eugênio, é o seguinte. A gente já falou aqui no começo. Diferente da prova do Enem, que o Enem ele é obrigatório, né? Para ter uma redação 1000, você tem que dar uma proposta de resolução do problema. Na nossa redação aqui que a gente vai fazer no dia 22, não tá falando que você tem que dar uma proposta de resolução, mas você vai concluir a sua ideia inicial. Eu posso concluir dando uma solução? Posso, tá? Se eu vejo que tem. Por exemplo, a gente retoma lá. Não, nós vamos falar lá na frente, tá bom? Mas, assim, não é obrigatório, tá? Eu estudei o edital aqui, para estar aqui com vocês. Não é obrigatório você dar uma proposta, mas é obrigatório você seguir a estrutura do texto
argumentativo dissertativo, que tem que concluir, tá bom? A proposta de resolver o problema não é obrigatório, mas você tem que concluir sua redação. Beleza, é que eu Certo? tava na Fiquei dúvida claro? mesmo, mas Tá, beleza, ficou obrigado. claro? Sim. Sim, sim. Obrigado. Claro, querido. Vamos lá. Agora no gênero, tipo de texto. Ah, esse daqui acho que tá repetido. Ah, tá. Não, esse aqui tá repetido, né? Para ser compreendido. Ah, não, é esse daqui, ó. Esse daqui. Repetido. O segundo, gente, que o primeiro nós já falamos, né? Do uso da primeira pessoa, não é para usar. Olha lá, poderá ser penalizada a referência direta da situação imediata de produção do texto. Então, por exemplo, a Unesp colocou lá 3 textos lá, colocou a notícia, aí eu estou lá no meio da minha redação e falo assim, como a gente podemos ver na notícia do texto acima? Não pode, em hipótese alguma, você dar citação e referência ou tirar, mesmo utilizando aspas dos textos que foram lá explorados na temática da redação, tá? Jamais. Então, lembra lá, autoral, são suas palavras, então você não poderá utilizar nada e nem fazer menção do texto de apoio, ok? Além disso, também poderá ser penalizada a referência direta. Esse aqui está repetido também. Bugou aqui. Professora, sua tela de compartilhamento sumiu. Só está mostrando você. Como assim? Para mim também, professora. 3 pai. Peraí, gente. Eu volto. Parar de compartilhar. Compartilhar de novo. E agora? Agora voltou. Obrigada, professora. Nada. O que é isso? Citações de autores. Tem gente falando aí, pessoal. Tá perguntando. Ah, sim. Ó, você pode... Citação. Você pode citar livros que você leu, autores que você conhece, que você sabe e tal. Mas você não pode mencionar aquilo que está escrito lá na prova, como a temática da redação. Tá? Você deve utilizar sim o seu repertório. Tá? Ah, porque no livro que eu li lá, sei lá, li um livro tal, tal, não sei o que lá. Ah, eu posso fazer a citação até do personagem da novela? Posso, é o meu repertório. Porque é um texto autoral e a competência que está sendo exigida de vocês é que vocês sejam, considerando o repertório que vocês utilizarem, vocês sustentem uma tese, vocês argumentem de forma clara e objetiva, tá? Então, assim, Rose, eu posso usar o personagem da novela das 9? Posso. Se vai ao encontro do tema, posso, tá? Ah, eu posso citar a pessoa lá do BBB, lá, que traiu a mulher 17 vezes, se tiver dentro do tema que está sendo proposto, posso citar, tá? Só não posso citar aqueles textos que estão escritos na prova da pergunta lá do rascunho, da redação, que foi utilizado para te inspirar no tema, trazendo a temática, tá bom?
Olha lá, autonomia, que não dependa de nenhuma consulta. Porque aí, ó, você vai estar consultando o texto que eles usaram para te inspirar. Então, você está demonstrando que você não é autônomo, tá bem? Agora, fora isso daí, você pode citar, mas coisas que existem, né, de verdade, não vai inventar. Vamos lá, não pode. Esse aqui eu já falei. Já falei. Ah lá, o exemplo. Ó, de acordo com o texto acima. Que texto acima? Que o texto que está lá acima lá no repertório do tema da prova é da prova, não é seu. Então você não pode citar, tá bom? Agora vamos para a coerência. Serão observados o nível de compreensão por parte do candidato dos textos de apoio da proposta. Então, assim, lembra lá, eles vão colocar lá os 3 textos para inspirar você, para trazer à tona as coisas que você já ouviu falar sobre o assunto, coisas, exemplos, tal, né? Para você compor os seus argumentos. Então, o tal do repertório. E esse repertório é vasto, porque a gente, quanto mais a gente vive, mais a gente vai vendo, né? Vai sabendo, vai aprendendo. Então, vocês têm que colocar todos o seu repertório em jogo, tá? A pertinência dos argumentos na defesa do seu ponto de vista e a capacidade de desenvolver, relacionar e encadear satisfatoriamente as informações e ideias abordadas no texto. Então, assim, o avaliador vai ver assim, ó, peraí, esse candidato aqui, ele está falando para mim que isso aqui não deveria ser assim. Ele sustentou, ele colocou vários argumentos tal, e concluiu, beleza. Aí esse daí vai passar. Agora vamos lá para a coesão. Nossa, esse ficou péssimo. Tá bom para vocês? Dá para ler? Não. Oh my Não. God. Não. Não? Tá bem embaçado, professor. Tá embaçado, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vocês conseguem ver o que eu estou mexendo na internet? Hello? Não? Não. Hum? Estão vendo? Dá para ver que a senhora tá mexendo, mas ainda não melhorou. Né? Pra ver que tá vendo mal. Só ouve o mouse, né? Espera aí, um minutinho. Abrir uma nova janela. Vamos lá. Agora subiu a apresentação. Tá. E agora? Vocês estão vendo? Agora dá, Pro. Agora tá dá. dando pra ver, né? Ótimo, beleza. Então, bora lá. Veja só, na coesão, esse item que vai ser avaliado na prova de vocês aí na redação é o seguinte, é sobre conectivos, tá? As conjunções, né? São palavras que nós utilizamos para estar dando coerência às ideias, às ideias escritas, né? Então, vamos lá. A gente tem de prioridade, de relevância, né? O que eu sempre vi, assim, geralmente, nas redações, que elas sempre começavam assim, atualmente, né? Nos dias de hoje,
na atual sociedade, né? Então, assim, tá errado a gente colocar? Tá certo. A gente pode utilizar sempre um conectivo de tempo para iniciar a nossa redação. Então, vejamos só, os de tempo, né? A gente pode colocar assim, ó, atualmente, hoje em dia, frequentemente, ocasionalmente, sempre, né? Então, assim, eu recomendo esses assim, quando a pessoa, porque assim, o mais difícil de uma redação é o começo, sempre. Eu não sei se com vocês, é verdade? Verdade, professora. É o começo. É a primeira palavra. Você fica ali enroscado, né? Então, aí você coloca, já coloca um conectivo de tempo. Atualmente, frequentemente, hoje em dia, nos dias de hoje. Aí você começa, entendeu? Aí vai embora. O ruim mesmo é a primeira palavra. Então vamos lá, a gente tem os conectivos de prioridade, que é em primeiro lugar, antes de mais nada, primordialmente, né? Sobretudo, primeiramente, acima de tudo. Isso aí a gente está, principalmente, a gente está colocando assim, dando uma relevância, uma prioridade ao que se vai falar, vai ser dito. Né? O de tempo, já falei, semelhança, comparação, conformidade, igualmente da mesma forma, assim também, do mesmo modo é bonito, hein? Do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, de acordo com, segundo com, né? Conforme, tal qual, tal quanto, como, assim como, bem como. Olha só, essas palavrinhas elas vão dar liga no seu texto e vão enriquecer o seu vocabulário, tá? Para fazer redação. Condição e hipótese. Se, caso e eventualmente. Então, assim, você vai estar condicionando alguma coisa. Então, vejamos. Adição e continuação. Além disso, tá? Ademais, outro sim, ainda mais, por outro lado, também, nem, não, mas também, como também, tá? Então, vejamos só, essas palavrinhas são palavrinhas mágicas para uma redação ficar boa, viu? De dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que, né? Isso aí você está dando dúvida. Cuidado com a dúvida lá. Lembra que se você falar que é pau, é pau. Se você falar que é pedra, é pedra. Fica colocando em xeque, assim, dúvida o que você está falando, tá? Certeza, ênfase. De certo, por certo, certamente, indubitavelmente, sem dúvida. De propósito, com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para e como. Ilustração, por exemplo, de ilustração e esclarecimento, isso aí a gente vai utilizar. Por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, ó, isto é, ou seja, né, que o isto é e ou seja é bem usado. E lembra que a gente coloca vírgula entre eles, tá? Aí a gente, por exemplo, coloca uma vírgula aí. Ele vem com vírgula, tá? Porque é tipo assim, é a liguinha, é a cola que vai dar, mas pode pôr vírgula. Quer dizer, em outras palavras, a saber, aliás. Vamos lá. Resumo e recapitulação.
Conclusão. Essa aqui marca aí no caderno. Por quê? Ó, é uma dica, tá? Você fez a introdução, colocou lá o que você quer falar, você argumentou, tá certo de tudo. Aí tal, você fala, pô, agora acabou os argumentos, como é que eu vou concluir? Já vai com o conectivo de conclusão, tá? Por quê? Você já sinaliza, por exemplo, cadê eles? Não tá aqui? Ah, tá. Por consequência, como resultado, olha lá, por isso, por causa, em virtude de, assim, com efeito. Ah, não, aqui é causa e consequência e explicação. Gente, quando a gente usa esse porquê aqui, esse porquê, toda vez que eu for explicar, o porquê é junto e sem acento, tá? Então, na redação, a gente sempre usa bastante o porquê, né? Você fala uma coisa e fala porquê, esse porquê, ele você fala, coloca vírgula e coloca. Porquê, sempre vem uma vírgula na frente do porquê. E o porquê, ele é junto e sem acento, tá? A mesma coisa é pelo pois, tá? Essa é a palavra pois, que o pois é a mesma coisa de porquê. Você falou, aí você vai explicar o porquê, né? Aí você coloca a vírgula e coloca pois, tananana, tá? Utilizem isso daí, marca aí. Já que também, uma vez que, visto que, de tal forma, haja vista, portanto, logo, né? E aqui a gente tem o de oposição. Pelo contrário, em contraste, salvo, exceto, menos, todavia, entretanto, no entanto. Esse aqui é para, por exemplo, você quer falar que tem alguma coisa que pode ser contrário, né? Aí você vai utilizar esse daqui, tá? Ressalva. Embora, apesar de, ainda que, mesmo que, conquanto, se bem que, por mais que, por menos que, tá? Ideias alternativas, ou quer seja tal, ora uma coisa, ora outra coisa, né? Isso aqui é quando a gente quer colocar ideias alternadas, tá? E agora eu vou perguntar para vocês, quais são os conectivos que a gente vai utilizar para fazer a conclusão? Vejamos. A conclusão que é lá no final da redação. Aí vocês vão usar o quê? Enfim, vírgula. Aí você fala o que você tem para falar. Portanto, vírgula. Fala o que você vai falar. Dessa forma, vírgula. Esses daqui sempre você vai escrever o conectivo, vírgula, e vai colocar a sua conclusão, tá bem? Então já marca aí qual que você gosta, né? O que você mais gosta, né? Professora, eu posso colocar assim, concluindo? Melhor usar assim, ó. Conclui-se, tá? Conclui-se. Por quê? Lembra lá daquela linguagem que eu falei para vocês que não é pessoal? O conclui-se dá o quê? O C é aquela partícula de indefinição do sujeito. Então, conclui-se que? Quem é que conclui? Alguém, sei lá quem. Conclui-se, tá bom? Então, vocês observem bem que a gente vai precisar bastante dessas liguinhas aqui, tá? Para fazer uma boa redação. Amanhã o professor Marcelo vai catar vocês de jeito, tá bom? Agora eu vou voltar lá para aquela outra apresentação. Aqui acho que é melhor, né, gente? Vocês gostaram? Porque se tiver pequeno a gente aumenta, né? Que eu tenho controle da... Não sei se vai passar também, né? Vamos ver. Vamos pro próximo. Vocês estão vendo aí o próximo? Sim.
próximo é esse, ó. É o 14. Estão vendo? Ah, então é melhor aqui pelo PowerPoint mesmo. Vejamos, ó. Eu até separei, ó, para vocês, né? Na pura diquinha para vocês, ó. Esse daqui é conectivo para introdução. Lembra que eu falei, ó? Não usa esse para começar, não, que tá muito pobre, viu? Por favor. Para começar, tira. Vamos usar primeiramente, inicialmente, atualmente. Muito se discute sobre tal coisa, tá? Lembra que a gente vai usar aquela linguagem pessoal? Muito se discute. Quem que está discutindo? Sei lá, mas todo mundo está discutindo. Mas ninguém sabe quem. No contexto atual, olha só esse que bonito, gente. No contexto atual, tá bonito, hein? Primordialmente, em primeiro lugar, conforme os últimos dados, se você for falar de dados, por exemplo, vai falar da pandemia, né? Das vacinas, sei lá, vai saber qual vai ser o tema. Aí você já começa assim, entendeu? Antes de mais nada, esse tá pobre, para com isso, pelo amor de Deus. Olha, esse aqui eu adoro ver em redação. A princípio, olha, presta atenção, com C, a princípio. Uma dica, outra dica. Ai, Rose, eu quero escrever, sei lá, exceção, esqueci. Como é que escreve? Usa outra palavra. Você não vai ter tempo para ficar tentando lembrar, entendeu? E nem vai correr o risco de escrever errado, porque ortografia também perde ponto. Muda a palavra. Usa um sinônimo, tá bom? Deu dúvida? Vai para uma palavra que você sabe escrever, por favor, tá? Na contemporaneidade, nossa, esse tá bem chique. No panorama atual, ultimamente, esse também é legal, bacaninha de se usar, tá? Esse daqui é para começar a sua redação, tá? E vocês vão ter lição de casa hoje, então marca aí. Qual que você gosta mais? Vamos lá, agora vamos ver os termos conectores do desenvolvimento. Vamos lá. O desenvolvimento, tá, gente? Ó, é preciso, essa questão, outro fator importante, né? Por exemplo, cabe reconhecer. Olha que palavras lindas, gente, vocês estão vendo? Tá chique, né? Deve-se abordar concomitantemente a isso, né? Da mesma forma, paralelo a isso, tá? Aqui é o desenvolvimento, ok? E durante para iniciar esses daqui, e durante o parágrafo do desenvolvimento, eu posso estar usando assim, contudo, além disso, ademais, né? Porém, contudo, é preciso admitir, olha que bonito. Quem que vai admitir? Não sei, estou usando toda a linguagem impessoal, porque é o que a prova quer de mim. Eu que estou pensando, eu que estou escrevendo, eu que estou falando. Estou defendendo, mas eu não vou me colocar, eu vou utilizar uma linguagem impessoal, tá? Aí, vamos lá. Conclusão. Evidencia-se, portanto, fica claro, dessa forma, diante dessa problemática, se for um problema, e você expôs aí com argumentos que é uma problemática, olha que bonito, diante dessa problemática, constata-se que, né, se for constatação mesmo, tal, você coloca constata-se que, torna-se evidente, nossa, isso é bonito. Portanto, e nunca esqueçam, na conclusão você já sinaliza, coloca o conectivo e vírgula para escrever, tá bom? Que aí você não erra. E detalhar a conclusão. É papel, né? É função, desse modo, cabe a alguém aí, ó, cabe à sociedade, cabe às pessoas, tal, né? Você vai estar detalhando. E a justificativa, né? Com o objetivo de, na perspectiva de, a fim de, né? Olha só, essas palavrinhas aí, elas vão dar
vão deixar o seu texto coeso. Você vai ter coerência nas suas ideias e coesão na escrita com esses conectores. Agora vamos voltar lá, no edital. Assim, na avaliação desse critério, serão considerados aspectos negativos. Por que eu estou colocando aspectos negativos aqui assim, ó, em negrito? Por quê? Vai perdendo ponto, tá? Isso a gente não vai fazer. A falta das partes da macroestrutura. Qual é a macroestrutura da dissertação? De um texto dissertativo argumentativo, gente? Só para ver se vocês estão acordados, né? Estão assistindo é Pantanal, viu, desse jeito. Gente. De argumentações, professora? Oi? De argumentos dentro da argumentação que a senhora fizeram, quantidade de argumentos que a senhora fizeram, desenvolvimento, macroestrutura? Tá. Faz parte do que você falou. A macroestrutura é o quê? Introdução. Vamos lá, são 3 partes. Desenvolvimento e conclusão. Ah, tá bom? Então, se for, por exemplo, você fez a introdução, você fez o desenvolvimento e não concluiu, é negativo. Ponto negativo. Vai ser considerado o que você escreveu, mas vai ter umas frações aí nos pontos que eles vão tirar, tá bom? A falta de um posicionamento por parte do autor da redação. Então, assim, defesa de um ponto determinado de vista. Se você não defendeu, você não se posicionou também, é negativo. A falta de autonomia do texto. Você fica se contradizendo as suas ideias. Está errado. Também vai ter aspecto negativo. A falta de desenvolvimento dos argumentos e a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Então, por exemplo, então, eu fiz uma redação, eu introduzi e concluí. Ou eu vou lá na conclusão e faço a conclusão falando de coisas que eu não falei na redação, que eu esqueci, mas eu vou colocar na conclusão. Não. Na conclusão, você retoma a ideia inicial e sustenta. É como se fosse assim, a chave de ouro. E um resuminho de tudo que você escreveu é na conclusão. Porque você não pode falar de coisas que você não abordou durante a escrita da sua redação e colocar na conclusão. Então, ó, isso aí vai ser aspecto negativo, tá bem? Agora, vamos para o... Então, volte aqui. Ó, o que quiser uma redação? Redação zerada, o que é? 0. Afora. Não vai acontecer com vocês, tá? Por que não vai acontecer? Vocês estão prestando atenção aqui, ó. Será atribuída nota 0 à redação que fugir do tema. Apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais, marcas que permitem identificação do didato. Então, você não pode fazer risquinho. Eu, como sou uma pessoa que vivo riscando, por exemplo, estou no telefone, estou riscando, sabe? Toda a vida eu fui assim, não sei. Aí, o que acontece? Eu coloco isso aí na minha cabeça quando eu vou fazer a prova, porque eu posso rabiscar o rascunho. O rascunho eu posso rabiscar, o rascunho eu faço o que eu quiser com o rascunho. Mas quando eu for passar a redação para a folha de resposta, não pode colocar nada, tá? Que vai te identificar. É para só passar limpo a redação. Tá bem? Se tiver em branco é zerado, claro, mas não vai acontecer com vocês. Vocês têm subsídio para fazer essa redação. Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente. Por exemplo, colocar desenho, números, palavras soltas, estrangeirismos, tá? Evitem o negócio de estrangeirismo, tá?
O que é estrangeirismo? Palavra em outras línguas, tá? Evita isso aí. Colocar desenho, não pode, tá? For escrita em outra língua, que não portuguesa, isso aí não precisa nem falar. Apresentar letra ilegível ou incompreensível, tá? Então, assim, ai, Rose, faz tempo que eu estudei e tal, né? Minha letra. Minha filha, você tem aí quase, deixa eu ver, quase 15 dias para tem que ficar treinando a redação e melhorando a letra e tal, tá? Isso aí dá tempo ainda de arrumar. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Então, essa redação tem que estar na folha da resposta da redação, tá, gente? Não vai ser corrigido em hipótese alguma o rascunho. Ai, Rose, não. E agora? Não dá tempo. Corre que 1 minuto dá para escrever bastante coisa. Teve uma prova uma vez que eu fiz do concurso e eu. Ave Maria, também 80 questão e 4 dissertativas. Aí, o que aconteceu? Eu respondi na folha de rascunho e assim, o pessoal começou a sair, a sala foi ficando vazia, o cara lá, o pessoal fiscal ficava, falta 50 minutos, não sei o quê, e eu, oh meu Deus do céu. E aí eu comecei, transcrevendo, né, passando a limpo para a folha de resposta, eu falei, não, tanto sacrifício para morrer na praia, aí consegui sair correndo, assim, levantei, entreguei na mão, pronto. Ui. E aí tive que esperar fechar lá tudo para poder sair. Quando você é o último, você tem que esperar o fechamento das caixas, tudo, devido a testemunha, tá? Mas isso não é problema. O importante é fazer, tá bom? Apresentar 7 linhas ou menos, né? Aqui, isso aqui tá errado. Tá. Se você apresentar menos de 7 linhas, é errado, mas não vai ser considerado o item C se você fizer a redação com menos de 25 linhas, tá? O item C não vai ser considerado. Qual que é o item C? A coerência, tá? Porque não dá, eles acreditam que não dá para fazer um texto claro, objetivo, coerente com menos de 25 linhas. Beleza? Apresentar menos. Tá aqui. Não, aqui acho que é do outro. Isso aqui também. Mídias digitais e tal. Esse aqui. Não, esse aqui não tá. For idêntico ou semelhante a textos que já existam. Por exemplo, eu vou decorar um texto e vou colocar lá na minha redação. Não pode, tá? Essas coisas aqui, ó. Tá. Não pode também utilizar, gente, coisas, palavras de baixo escalão, nada, nessas coisas também, zero também, tá? Nem se comunicar com quem está corrigindo, viu, gente, a prova. Eu sempre no ensino médio tinha aluno que estava fazendo a redação e colocava assim, professora, considera não sei o que lá. Falava, pelo amor de Deus. Vamos lá. Título da redação. Esse aqui nós já falamos que não é obrigatório, né? O rascunho não vai ser considerado. E aí, estudando edital, eu falo para vocês assim, aqui é no mínimo 20 linhas ou mais, tá? 25 linhas ou mais. Não vai fazer menor, não. Concordem comigo que menos de 25 linhas você não vai conseguir fazer a estrutura macro, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, assim, a redação de vocês vai ter 25 linhas ou mais. Para isso, o que acontece? Eu peço para vocês estarem treinando e contando as linhas que vocês estão fazendo, tá?
Vamos pensar em quantidade? Precisa, porque também se você fizer uma redação desse tamanho também não vai, você não vai conseguir passar, porque não vai caber lá no espaço. E não pode, por exemplo, escrever fora da linha lá. Por exemplo, acabou a linha e você não acabou o texto, você não pode escrever embaixo. Não pode, é só na linha, tá bem? O espaço para rascunho. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato vai ser considerado. O título da redação, em hipótese alguma, vai ser considerado também. Mesmo que tenha a ver com texto, tudo, mas não vai ser considerado linha. Textos curtos com 15 linhas ou menos serão penalizados. Então, a gente já sabe disso aqui, né? Olha lá, o critério C, que é o critério da coerência. Sugestões de tema. Hoje vocês ficaram o dia inteiro falando sobre isso, né? Que tema que vai ser? Vocês estão falando do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Eu acredito, assim, que seja um tema muito recente, né? Para já cair aí, talvez. Eu acho que, não sei, mas mesmo assim, vão lendo as coisas aí, né? Vai que cai, né? A gente não sabe. Mas, pode estar falando alguma coisa sobre a pandemia, meio ambiente? Muito provável, porque, assim, desde o começo do ano, né? Já no final do ano, já começou a ser falado, tal, né? A gente teve aí conflito aí até com aquele ator lá do Titanic, né? Eu esqueci o nome dele. Então, assim, todo mundo tá falando sobre a questão do meio ambiente, né? A crise hídrica sempre existe, né? E é uma coisa no mundo, que a crise hídrica é a falta de água, né? Que a água, ela vai acabar. Ensino à distância, exclusão digital, o avanço e o combate à depressão no Brasil, né? Devido à pandemia, cresceu demais, né? A obesidade infantil no Brasil também está preocupante, violência nas escolas, epidemias de doença, volta de doenças erradicadas, controle parental na internet, a evasão escolar depois da pandemia, mobilidade urbana e seus desafios, exploração de recursos naturais, sistema carcerário brasileiro, a questão indígena e suas terras, isso daqui também eu acho que é um bom partido. O uso exagerado do celular também. Os jovens e o consumo desses cigarros eletrônicos aí, que tá, né? Falando desde o começo do ano, né? Então, não sei. Vamos tentar a sorte, né? Para isso nós vamos estar preparados. Sabendo a estrutura, sabendo os conectivos e treinando aí um pouco em casa, vocês vão desenvolver qualquer um desses temas aí que cair, tá? Aí vejamos lá, olha só, eu trouxe aqui para vocês, só para dar mais uma ideia. Vocês estão vendo? Sim. professora. Olha lá, o tema, violência contra a mulher. Esse aqui foi usado acho que foi em 2019. Não, No Enem? cancelar. Foi do Enem. O cancelamento nas redes sociais foi usado em 2019 já, no Enem. Esse daqui eu não lembro agora que ano que foi, mas veja só. Introdução. Qual que é o tema? Violência da mulher, contra a mulher. Tem N coisas para se falar, né? Violência contra a mulher. Muito argumento, mas vamos começar pelo começo. Vamos lá. A introdução. A gente faz o quê? Um resgate histórico. Então, assim, primeiro a gente coloca assim, atualmente, está gritante na mídia social, nas mídias, né, que a cada minuto
existe uma violência contra a mulher no Brasil, os números são gritantes, os dados e tal, né? Faz um resgate histórico, né? Que isso aqui, a violência contra a mulher, né? Assim, a gente já traz lá desde a época do... A gente tem registrado nos livros, né? Desde a Idade Medieval, né? Que as mulheres eram queimadas em fogueira, as mulheres eram apedrejadas na praça pública, né? E então você pode fazer um resgate histórico e colocando, né, a desvalorização também, que na sociedade o que acontece? Na história da humanidade, o papel da mulher sempre ficou em segundo plano. Ele não foi pautado na historicidade da humanidade, na história. Não foi, né? Sempre a mulher sempre fica a esposa, quando falo de uma mulher na história, porque a mulher, a esposa não sei de quem, entendeu? E aí você já coloca, né, que é importante que haja uma mudança comportamental, de consciência, né? E aí, olha só, qual que é o argumento que você vai colocar? Aí, ó, argumento 1 e o 2. Se você seguir isso daqui, vai dar você vai seguir a macroestrutura, texto dissertativo argumentativo, você vai atingir a coesão, a coerência, você vai fechar a nota, você vai passar, meu filho. Então, ó, fica com essa cola, tá? E olha só, argumento 1. O que já foi feito, né? O que acontece? Tem os fatores que contribuem, né, para que a violência contra a mulher perpetue, né, por tanto tempo. Por quê? Porque as mulheres têm medo, vergonha de denunciar, né? Tem pessoas que são omissas, né? Precisou ter uma lei Maria da Penha, né? Mas a partir do que, né? A mulher ficou numa cadeira de roda, né? Para lutar para ter uma lei, né? Essa lei está dando conta, né? Porque tem que haver uma mudança de consciência em cima desse tema aí. A criação dos meninos de hoje em dia é que vai dar um resultado, né? Porque até esse momento que a gente tem o quê? Que ainda há homens que acreditam que a mulher é um ser inferior, que é um objeto de posse dele. Porque aí ele pode bater, ele pode matar, não quer separar, não deixa separar, né? Então, veja só, argumento 1. Aí vem o argumento 2. Aí tem coisas também que contribuem também. Veja só, a mídia, né? Fica o quê? Que esse abuso, né? Da mulher como objeto sexual, né? O mercado de trabalho também contribui, porque as mulheres, o salário das mulheres sempre é mais inferior do que dos homens, né? E o que? As pessoas acham que as mulheres estão para cuidar dos filhos, ter filhos. Não, a mulher tem a sua trajetória também, né? Que é por isso que a violência contra a mulher está aumentando mais, porque a mulher está alcançando aí, né? Tentando alcançar a sua realização pessoal. E aí o que acontece? Tem homem que não aceita. E na conclusão, veja só, necessidade de mudança, punições mais severas, conscientização, qual o papel das escolas, né? A criação dos filhos, a gente pode colocar aqui também. Isso aqui vai ser a lição de casa para vocês, tá? Porque possivelmente, acredito que o professor Marcelo vai querer vai querer fazer tipo uma aula prática com vocês. Então já fica aí essa lição de casa.
Esse material está no Padlet, vocês têm o link que já foi disponibilizado. Aí vocês retomem, já vão montando o texto de vocês, tá? Em cima dessa estrutura aqui, porque se você fizer um texto utilizando esse tema, seguindo essa macroestrutura aqui, você vai poder desenvolver a sua redação com qualquer que seja o tema que seja proposto lá, tá bem? Então, fica a dica. E hoje a gente já vai terminando. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida. Vocês concordam? Amanhã o professor ele deixou assim aberto. Tá, Rose, vamos sentir. Se os alunos acharem que é bacana a gente fazer uma outra aula assim, aí nós vamos fazer, tá? Amanhã a gente vai ver isso daí, tá? Agora, se a gente fechar esse assunto, aí não vai ter outra aula, tá? Ó, amanhã espero vocês. A tarefa de casa de vocês é tentem construir uma dissertação a partir dessa aula e seguindo esse modelinho aqui, tá? Ah, Rose, mas eu tenho outro argumento que não está aqui. Beleza. Ah, eu quero citar um livro que eu li. Ótimo. Ah, eu quero citar uma personagem de um filme que eu assisti. Ótimo. Coloca o seu repertório em prática, tá? E, assim, esse aqui é como um croquis para vocês seguirem. Mas não quer dizer que vocês têm que estar passando por tudo isso daqui, tá? É de acordo com o que você pensa, porque lembra só que o texto, a redação de vocês é um texto autoral, é da sua ideia, da sua cabeça, e vai defender o seu ponto de vista, tá? Mas sigam isso daqui, que amanhã nós vamos conversar mais sobre isso, tá bem? Bom, hoje sextou, né? Ó, o professor Marcelo aqui, ele que vai estar com a gente amanhã, tá bem? Ele é professor na faculdade e é um colaborador também, né? Que vai estar trabalhando conosco amanhã. Ô, professora, Beijo, desculpa fique com interromper. Deus. Oi, Desculpa interromper, eu tenho duas perguntas. pode fazer. A primeira é que os principais temas dessa redação podem ser situações nacionais, né? E se a gente pode levar uma folha em branco para utilizar como rascunho, ou se vai ter no momento da prova. Não, meu querido, não pode levar nada. Você vai ter que estar lá só com a sua caneta, né? Ó, a bolsinha lá com a caneta, borracha, lápis, né? E caneta preta, tá? E você vai ser você e a prova lá em cima da mesa. Não pode ter outras coisas, não, tá bom? Sabe por que não pode levar um rascunho de casa? Porque vai ter gente que pode levar uma cola, né? Então, a Vunesp, ela vai prezar pela segurança da prova, ser aplicada, né, de maneira lícita, né, toda em conformidade com o edital. Então, não pode levar nada. Você vai levar o quê? A caneta, né, a borracha, lápis, você vai usar, a sua garrafinha de água, o chocolate, o RG, olha isso, tá? O papelzinho com o endereço lá da sua prova, com o número da inscrição, né? Se precisar, tá bom? Não vai poder levar levar algum material para você usar como rascunho. Agora, sobre os temas, o tema é aberto, né? Mas geralmente são questões, porque lembra só que esse perfil do aluno que a gente está buscando aí na redação, ele tem que demonstrar o quê? Que ele tem repertório de vida e ele tem visão de sociedade, de mundo. Então, eles podem abordar alguma coisa de fora que esteja acontecendo aí em outro
país, mas somente aquelas coisas que estão sendo discutidas aqui, tá? Por exemplo, vai falar lá que não sei, japonês só come arroz, vai ficar falando lá tal. Não, isso aí é irrelevante, porque não está em discussão. Geralmente os temas, eles são pautados em discussões, tá? Para saber se o aluno está ligado, se ele acompanha notícias, se ele está presente mesmo, né, na sociedade, se ele está vendo o que está acontecendo no mundo. E essas coisas que podem aparecer no tema estão em discussão aqui no nosso país, tá? O que está em voga. Você abre né, assim, foi discutido. Por exemplo, a questão indígena e suas terras. Está sendo discutido desde o ano passado. Não caiu ainda não caiu ainda nas provas. Pode ser. Por quê? Tem a problemática da divisão das terras, tem os garimpeiros, né? Tem aquele acidente lá ai, meu Deus do céu. Por exemplo, foi igual lá naquela cidade lá de Mariana que invadiu a lama e tal, né? Por conta do quê? Do garimpo tal. Essa coisa está sendo discutida. Aí pode Embrumadinho, professora. Isso, embrumadinho. Oh, meu Deus do céu. Exatamente. Então, assim, eles vão pegar coisas que todo mundo falou. Eles não podem pegar coisa, assim, específica lá, que só uma pessoa lá de Harvard está sabendo. Não. Tá? Tem que ser coisas que estão que causaram, assim, discussão. Tá bom? Deu para entender, meu querido? Professora. Tudo bem, professora? Entendi. Valeu. Professora. Pode falar. Professora, essa depressão no Brasil se trata nessas divisão de terra indígenas? Da depressão? O avanço e o combate à depressão no Brasil. Não, a depressão é aquela doença. A doença que tá falando sobre doença. Porque teve um aumento muito significativo por conta da pandemia. As pessoas agora estão tendo mais adoecimento mental, né? Por conta da pandemia. Eu não fiz relação com a questão de doença. Eu pensei que era outro assunto. Tá bom? Tá bom, obrigado. Uma coisa que está sendo discutida agora, por exemplo, além da guerra, né, que está tendo, esse aqui está falando, todo dia está falando, tá? Que aumentou demais o consumo de jovens e crianças fumando no Brasil. E, assim, na Europa já era bem grande, né? A criança fumar. Lá na Europa, nas escolas, o que mais tem é criança fumando. E agora, aqui no Brasil, está tendo isso. Então, assim, por conta que o cigarro é aquele eletrônico, né? Que eles carregam na bolsa e tal, é mais fácil para eles, entenderam? Então, assim, esse aqui está falando bastante, né? O uso exagerado do celular, a pessoa ficar na internet, né? Problemas relacionados aí, criança, né? Criança no celular, que também os pais têm que estar atentos, que traz muita coisa nociva para a cabeça, né? Então, mas a lição de casa de vocês é clara, tá? A regra é clara. Eu quero que vocês falem sobre isso daqui, porque tá mais fácil, todo mundo sabe. Eu quero ver a redação de vocês assim, tá bom? Vamos terminar por aqui, Silas? Sim, Rose. Estava só disponibilizando o link. A lista da chamada. Isso. E amanhã, 9 horas, né? Eu vou dormir aqui no polo, no colchonete.
Nossa. E 9 horas nós vamos ter mais aula. Tá bom, gente?